A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de especialização para a liderança no Ministério Infantil e essa aula, parte 2 do gerenciamento do tempo. Nós estamos estudando o líder e o gerenciamento do tempo. Se você não viu a parte 1, assista a parte 1. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. No final deixa o teu comentário, deixa o teu like. Isso é tão simples e torna o nosso canal relevante. Então faça isso, deixa o teu like, coloque o comentário de como essa aula impactou a tua vida. Nós já aprendemos o que é o gerenciamento do tempo, quais são os benefícios de se gerenciar o tempo e quais são as dificuldades causadas pela má gestão do tempo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sequestradores do tempo e como você organizar melhor o teu tempo. Então, quando nós falamos de tempo, a gente sabe que a vida é corrida, um monte de compromisso. Você que está me assistindo, para você assistir essa aula, o quanto você não teve de se organizar para tirar esse momento, para estar com a gente. Então, é muito importante eu aprender a gerenciar o tempo. O tempo ele é escasso, ele é um bem precioso, porque ele é escasso. Então, eu preciso aprender a gerenciar melhor o meu tempo. Então, nós vamos conversar agora sobre sequestradores do tempo. Pastor, o que é o sequestrador do tempo? São pequenos hábitos que nós temos ou fazemos que roubam o nosso tempo e a gente nem percebe. Às vezes a gente fala, nossa, o dia passou e eu não fiz nada. Por quê? Porque esses sequestradores estão atuando em nossa vida e nos levando a perder tempo. Então é muito importante você conhecer quais são esses sequestradores de tempo e como eu consigo administrar e tirar eles da minha vida para que eu consiga executar melhor as minhas funções. Então, falando de sequestrador de tempo, o primeiro sequestrador do tempo é a falta do planejamento. Sabe, as pessoas levantam de manhã e vão fazendo as coisas e às vezes não se planejam. Então você precisa, como líder, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer esse planejamento do teu tempo. Então hoje o que eu preciso fazer, quais são as atividades que precisam ser realizadas no dia de hoje. Quando eu não tenho esse planejamento, às vezes eu gasto tempo, invisto tempo em algo que eu poderia fazer amanhã e deixo de fazer aquilo que eu poderia ter feito hoje, que vai fazer diferença no meu ministério, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então é muito importante você fazer esse planejamento. É comum, às vezes, a gente, eu não gosto de fazer isso, vou deixar para depois. A gente vai passando o tempo e não fazendo, e quando a gente menos espera, a gente está acumulado de coisas para fazer. Então, primeira coisa, faça um planejamento do teu dia. Coloque, se você precisar, pega uma planilha, pega um caderno, escreva realmente tal horário, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Isso vai ser muito importante para você no gerenciamento do teu tempo. Então é muito importante, por quê? Porque essa falta de planejamento rouba o nosso tempo e acaba a gente não conseguindo fazer o que precisa ser feito. Então, primeiro, o sequestrador do tempo, falta do planejamento. Segundo, o sequestrador do tempo é as redes sociais. Todo mundo tem uma rede social, às vezes gosta de dar uma olhada. É importante você entender, eu não quero dizer abandone as redes sociais, não tenha redes sociais, mas tome cuidado com quanto tempo você passa nessas redes sociais, quanto tempo você passa postando, comentando, até mesmo se você trabalha com isso, se você trabalha no marketing digital, veja o tempo que você está gastando nessas redes sociais, para não ter ela como um sequestrador de tempo. Infelizmente as pessoas gastam muito tempo e acaba perdendo um tempo precioso. Então as redes sociais. Outro sequestrador de tempo são as mensagens instantâneas. Se você não tomar cuidado, se você conhece muita pessoa, você vai passar o dia inteiro respondendo mensagens instantâneas. Então, uma dica para você, para que ela não se torne um sequestrador do tempo, tem um momento no dia. Opa, antes do almoço eu vou gastar 1 hora,
uma hora e meia e vou responder essas mensagens, vou fazer isso depois do almoço, para que você não passe o dia inteiro respondendo mensagens sem tempo para fazer outras coisas. Uma dica importante para os seus contatos: diga, olha, eu vou gastar um tempo de 1 hora para responder mensagem. Então, se você precisar falar comigo urgente, dê um toque no telefone, eu sei que é urgente. Então, isso vai te ajudar, porque as mensagens instantâneas são um grande sequestrador de tempo. Outro sequestrador de tempo é o famoso dizer sim para tudo. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer por estarmos envolvidos em outras coisas que não são nossas, mas eu não sei dizer não e eu acabo trazendo responsabilidade, coisas para cima de mim. Então aprenda a dizer sim. Se der para fazer, eu faço, mas se não der, com muita educação, muita gentileza, digo, olha, infelizmente não posso te ajudar. Porque se a gente só dizer sim, isso também vai sequestrar o nosso tempo, e quando você menos esperar, você está fazendo todas as atividades do outro e esquecendo das suas atividades. Outro sequestrador do tempo que rouba o nosso tempo é o perfeccionismo. Tem pessoas que ele é perfeccionista. Eu preciso entender que nessa vida nós somos limitados, somos falhos. Então tem um padrão de tolerância. Opa, tá dessa maneira, embora não esteja perfeito, mas dessa maneira é aceitável. Porque o perfeccionista, ele investe muito tempo para tentar fazer as coisas perfeitas. E eu vou te dizer uma coisa: nós somos falhos, não somos perfeitos. Normalmente ele se frustra, que quando ele olha aquilo que ele fez, ele não aceita aquilo porque acha não estar perfeito. Então lembre-se que na vida há tolerância para tudo, tenha tolerância também. Opa, tá dessa maneira, dá para ser feito? Legal, vou fazer, porque senão o perfeccionismo rouba todo o nosso tempo e no final a gente vai ficar frustrado por não alcançar a perfeição que almejávamos. Outra coisa importante: lazer em excesso. Nós precisamos ter, como já aprendemos, a vida social, mas tome cuidado com isso. Se você não tomar cuidado, se o teu círculo social é muito grande, vai chegar um momento que você vai ter tantas festas, tantos compromissos sociais, que você vai se esquecer dos outros compromissos. Então tome cuidado com isso. Olhe, diga, se organize para que o lazer em excesso não roube o teu tempo a ponto de você não conseguir fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Outra coisa importante é o deslocamento. Se você não tem carro, depende de ônibus, até se você tem carro, calcule o tempo do deslocamento. Por quê, pastor? Para que você não chegue atrasado, para que você não chegue estressado. Eu preciso entender, se eu vou gastar normalmente 1 hora de carro da minha casa até o lugar da reunião, até o local da atividade, então eu preciso entender que se eu tenho que estar 2 horas lá, eu tenho que sair 1 hora de casa. Eu preciso calcular esse tempo do deslocamento. Se eu vou tomar ônibus, se é um final de semana que tem menos ônibus, quais são os horários dos ônibus. Pense também, se eu perder esse ônibus ou se esse ônibus quebrar, o que eu posso fazer para chegar no horário. Então calcule todo esse tempo do deslocamento. Esses sequestradores de tempo estão na minha vida, estão na tua vida, e se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos conseguir fazer nada e vamos viver estressados, sobrecarregados. Então eu preciso gerenciar essas coisas. Pastor, eu queria organizar o meu tempo, eu queria ter o meu tempo melhor aproveitado, eu queria fazer o melhor na minha atividade de liderança. Como é que eu faço? Primeiro passo para um bom gerenciamento do tempo: se planeje. Então gasta, investa tempo no planejamento. Senta, coloca num papel, coloca horário, toma cuidado para não fazer um planejamento em vão. Se colocou um horário para que as coisas aconteçam, faça essas coisas acontecer. Primeiro passo é se planejar, é gastar tempo no planejamento antes de fazer qualquer coisa. Isso vai te ajudar a otimizar o teu tempo. Segunda coisa, trace prioridades. Normalmente, principalmente quando as pessoas pedem algo para mim e para você, tudo é urgente, mas trace prioridades. Então, coisas que são urgentes, que precisam realmente ser feitas agora,
coisas que não têm tanta urgência, precisa ser feita no dia de hoje, mas não nesse momento, e coisas que não são prioridades. Eu posso fazer durante a semana, eu posso fazer em outro momento. Então coloque essas prioridades, isso vai te ajudar bastante. Por quê? Porque eu vou investir tempo e recurso naquilo que precisa ser feito e vou investir tempo e recurso naquilo que vai dar para mim fazer depois. E aí eu consigo até descansar, porque se eu fiz todas as atividades prioritárias, eu não preciso me preocupar, eu consegui fazer o que estava planejado. Então tenha prioridades. Outra coisa importante para o planejamento do teu tempo é organizar o tempo. Então, ver que momento é o melhor momento para que algo seja feito. De repente, eu tenho de me deslocar para ir em algum lugar e não precisa ser no período da manhã. Por quê? Porque se eu for no período da manhã, eu vou pegar trânsito, eu vou demorar mais, então eu vou organizar o meu tempo. Então, eu vou fazer isso daqui no período da tarde, das 3 às 4 horas da tarde. Essa atividade dá para mim fazer de manhã, das 8 às 9 da manhã. Pastor, vai dar para cumprir exatamente todo esse tempo determinado? Não, porque tem fatores que não estão no teu controle, mas eu consigo gerenciar muito bem quando eu divido o tempo e consigo fazer muita coisa acontecer com esse gerenciamento, a dimensão do tempo, colocar tempo para as coisas acontecerem. Isso é importante. Outra coisa, delegue tarefas. Tome cuidado para não se sobrecarregar, trazer tudo para você e de repente o teu tempo não vai dar para fazer nada, porque você tem um monte de coisa para fazer e de repente a tua equipe, o teu segundo líder, ele está tranquilo. Então conversa com a equipe, olha, eu tenho tais coisas para fazer, quem pode fazer isso, fazer aquilo, e vai delegando tarefa. Isso vai causar um alívio na tua sobrecarga e as coisas vão acontecer com mais facilidade. Então é importante isso daí. Outra coisa, tome cuidado com o deixar para depois. Normalmente a gente gosta de fazer aquilo que nos dá prazer, é agradável. Se algo é difícil, é complicado, a gente diz, vou deixar para depois. E esse deixar para depois, quando você menos espera, você está com um monte de coisa acumulada que precisam acontecer. Então tome cuidado com isso, faça as coisas no momento exato. Se não der para fazer, faça no momento mais rápido possível, mas nunca deixe para a última hora, para o último prazo. Isso daí vai causar grandes dificuldades para você. Outra coisa importante, seja pontual. É muito triste quando se marca uma reunião e a reunião começa meia hora atrasada. Lembre disso, se começou meia hora atrasada, ela levou meia hora do teu tempo que você poderia fazer outra atividade ou outra atividade estava programada. Então faça isso, marca as reuniões, começa no horário certo, termina no horário certo, conversa com a equipe, qual é o melhor horário, quando todos podem estar, isso vai te ajudar bastante. Seja pontual, pontualidade é muito importante no planejamento do tempo. E por fim, não desperdice o teu tempo. Lembre-se que são 24 horas do dia precioso. Então não desperdice o teu tempo, otimize o teu tempo, faça aquilo que precisa ser feito para que você não tenha estresse, não fique um dia corrido e você vai conseguir trabalhar muito bem na gestão do Ministério Infantil, nas atividades. Isso vai te causar um grande alívio na pressão que você sofre por causa de não gerenciar o teu tempo. Ficou alguma dúvida? Se não ficou, lembre-se, assista a parte 1 dessa aula. Qualquer dúvida, o WhatsApp 19 98116 8012. Se você não tem, adquira o manual do líder de Ministério Infantil, é muito importante esse material para você. Se você não é inscrito no curso, se inscreva no curso, deixa o teu like, deixa o teu comentário, comente com outros acerca desse curso, para que Deus possa abençoar outras vidas também. Fique na paz do Senhor, é muito bom ter você como aluno. A paz, amém.